pessoal, tudo bem? Meu nome é Maíra e eu sou autora do blog Mameli. Então, antes de começar o projeto com a Edra, eu resolvi começar a falar sobre os livros que eu quisesse falar. E eu terminei de ler um livro na sexta-feira e ontem eu li um livro e foi super legal porque os dois livros falam sobre amarras, mas os dois livros falam também sobre liberdade. E é muito legal porque cada um fala a sua maneira. Um livro que eu li ontem foi A História de Fernão Cappelo Gaivota, que é um livro super legal, é um clássico. E eu li quando eu era pequena, minha mãe me contou muito essa história e só ontem eu entendi algumas coisas. E A Incrível Jornada de Harold Fry, que é um livro que eu recebi pela assinatura da Tag Literária, que é uma assinatura de livros mensais, que tem uma curadoria, e eu recebi uma caixinha e depois eu vou mostrar, que é super bacana. Enfim, Maíra, o que tem a ver amarras, liberdade, um homem caminhante e uma gaivota que não queria ser gaivota? Muitas coisas. Por quê? O Fernão Cappelo Gaivota, eu não sei se a maioria das pessoas conhece a história, mas quem não conhece eu acho que é bem legal ler, que é um livrinho de meia hora. É a história de uma gaivota que não queria só ficar gaivoteando. É uma gaivota que queria voar e ela tinha prazer de voar. E daí a família da gaivota dizia que não. Ele tinha que voar só para comer. E ele não conseguia entender isso. Aí um dia a mãe dele falou assim para ele: "Por que, Fernão? Por quê? Por que lhe custa tanto ser como o resto do bando? Por que você não deixa os voos baixos para os pelicanos, para o albatroz?" E daí o pai dele emenda a história. "Escute, Fernão", disse o pai com bondade. "O inverno não está longe. Haverá poucos barcos e o peixe da superfície irá para as zonas mais profundas. Se você tem necessidade de estudar, então estude o alimento e como consegui-lo. Esta história dos voos está muito certa, mas você tem que pensar que você não pode comer um voo rasante." Tô indo. A história do Fernão Cappelo Gaivota é toda nessa questão dessa amarra, uma amarra mais, vamos dizer, do ambiente, o ambiente familiar e a sociedade que ele vivia do bando, porque o bando achava que só podia voar para ir comer e eles tinham que ficar ali gaivoteando entre eles. E eu achava que esse negócio de voar por prazer e tentar coisas novas era uma coisa que não devia acontecer e até era uma má influência para os outros. Aí ele foi banido do bando. Até um pouco antes ele até tenta ser gaivota um pouco, daí ele vê que esse negócio não dá certo e daí ele é banido do bando. E daí quando ele é banido do bando, ele vai viver a vida dele, e daí ele fica treinando vários voos e ele consegue fazer várias coisas sensacionais e ele descobre várias coisas que ele não sabia que ele tinha capacidade de fazer. Até que a primeira parte do livro termina e tem uma frase bem legal que fala assim: "Fernão Gaivota descobriu que o tédio, o medo e a ira são as razões por que a vida de uma gaivota é tão curta. E sem isso, a perturbar o pensamento, viveu de fato uma vida longa e feliz." Essa foi a primeira amarra que ele falou: gente, nada a ver esse negócio de não voar para ser feliz. Aí ele vai para outro lugar, que daí foi que eu entendi ontem só, hein? Minha mãe não me contou essa parte. Ele vai para outro lugar e lá ele aprende outras coisas. Enfim, o Fernão, no final das contas, ele é como se fosse um professor, um guia, porque ele é um cara que saiu do senso comum e viu outras coisas e provou para as pessoas que dava para fazer essas outras coisas e que ele não estava assim tão maluco. O que isso tem a ver com a incrível jornada de Harold Fry? Quem é Harold Fry? Harold Fry é um inglês super mediano. Super mediano é aquele que é um cara super tímido, um cara que trabalhou a vida toda no mesmo lugar, nunca reclamou de ninguém, o filho era meio mal educado com ele e ele achava que, como o filho era muito inteligente, ele se achava inferior, ele tinha que ficar quieto. E o Harold levou uma vida bem morna, bem morna. E até que um dia
ele recebe uma carta de uma mulher que trabalhou com ele há muitos anos atrás, a Queenie. E nessa carta a Queenie fala assim: Harold, estou com câncer terminal, vou morrer. Só queria te contar isso. Era mais ou menos isso, mas essa é a ideia. Aí o Harold, como bom inglês que era, o seu chá das 5, pegou e escreveu uma cartinha pra Queenie. Cartinha bem formal. Aí ele foi colocar na caixinha do correio. Aí ele chegou na caixinha do correio, olhou, falou assim: vou na outra caixinha do correio. Ele foi na outra caixinha do correio, olhou, falou: vou na agência do correio. Aí ele chega no último lugar que ele poderia, no limite da cidade, o limite que ele poderia postar a carta, e ele fala assim: eu vou entregar essa carta pra Queenie, eu devo isso a ela e eu vou caminhando, porque quando eu estiver caminhando ela vai viver. Aí ele pega, liga pra clínica onde tá essa amiga internada, e a enfermeira falou assim: ela não pode falar, mas deixa o recado comigo. Aí ele falou assim: fala pra Queenie que eu estou indo a pé, mas ela tem que viver, ela não pode morrer. E daí ele botou essa coisa na cabeça dele, e o propósito da caminhada, que enquanto ele caminhasse, ela viveria. Iniciou uma caminhada assim. O cara de repente falou: vou caminhar. Ele não tinha nada, tava tipo camisa, gravata, e é bem legal que ele usa o sapatinho Docksides, que é aquele sapatinho de marinheiro, que eu tô usando hoje, por sinal. E não é um sapatinho que é pra caminhar, a gente já sabe disso, não é nem pra molhar esse sapatinho. Mas ele falou: vou com meu sapatinho, vou com tudo. Avisou a mulher e falou: estou indo salvar Queenie. Na verdade ele demorou um pouco pra avisar a mulher dele. Mas daí ele falou: estou indo salvar a Queenie e ela vai viver. E daí, nessa história de caminhar, o Harold começou a pensar num monte de coisa. E ele começou a lembrar por que ele sempre foi esse cara travado, esse cara médio, esse cara que não queria aparecer, esse cara que não arriscava, esse cara que quando as pessoas eram mal educadas com ele baixava a cabeça, ele não queria responder pra ninguém. Ele começa uma caminhada meio despretensiosa, e no começo ele acha que ele tá meio maluco, assim. E o que eu queria falar sobre a liberdade, sobre as amarras e sobre essa pessoa caminhante é que durante a jornada ele descobre tanta coisa sobre ele e tanta coisa de os motivos pelos quais ele sempre se limitou a certas coisas, a traumas, por que ele ficava amarrado àqueles traumas, e que daí ele de repente já estava aposentado, não falava com o filho, tem uma questão aí, e ele e a mulher dele eram dois estranhos dentro de casa. E daí ele começou a pensar quando que aquelas pessoas que se conheceram, aquele casal, tinha morrido. É uma das primeiras coisas assim que vem à tona sobre o casamento em si. E daí ele sente falta da mulher dele, já, da saída. Porque tem uma dúvida assim, né, se ele tem um caso com essa amiga, o que acontece e tal, mas a verdade, e isso não é um spoiler, é que ele é muito apaixonado pela mulher dele, e a mulher dele é muito apaixonada por ele. Mas um monte de coisa aconteceu na vida deles, eles acabaram se afastando. E o Harold, isso é só uma coisa na vida do Harold, é só a questão do casamento. E daí vem a questão do trabalho, vem a questão do filho, vem a questão dele se achar sempre um covarde. Ele é um cara grande assim, mas ele sempre se acha um covarde, que ele não faz as coisas. E daí ele começa nessa caminhada a conhecer um monte de gente. E cada pessoa que ele conhece, ele acaba chegando à conclusão que a gente julga demais. E é verdade que a gente julga muito. E ele, conversando com essas pessoas, ele começa a entender coisas dentro dele. Profundo, né? É bem profundo. E é bacana que chega um ponto que ele é tipo um super-herói, assim, tipo, o cara sai do anonimato total, de uma vida super morna, e de repente ele é tipo um superstar. E de repente acontece um monte de coisa. Enfim, esses dois livros são muito bacanas. E por que eu comecei falando sobre eles e por que eu tô falando sobre liberdades e amarras? É porque, na verdade, esse processo que eu tô passando agora tem muito a ver com isso, assim, da gente se libertar de algumas coisas e não ter mais vergonha e abandonar certas vaidades. Então, eu acho que livro é uma coisa super bacana, livro é extremamente terapêutico, pessoal, e a gente deve ler muito mais do que a gente lê. Quem não lê nada, reflita. E
quem nem lê e não faz terapia também reflita. Ai, por que terapia, gente? Porque livro é assim, para quem não gosta de ir no terapeuta, não pode, livro funciona dessa maneira, você tá lendo e de repente no teu subconsciente faz um... E daí você passa a entender algumas coisas de uma forma diferente. É para isso que livro serve, é pra gente ver as coisas com outros olhos. Então, gente, vamos ler mais, vamos nos conhecer mais, vamos nos permitir mais. Esses 2 livros são maravilhosos. O livro do Richard Bach, que é a história do Fernão Cappelo Gaivota, é muito legal, porque até como ele fala aqui, ó, ele é um hino à liberdade. E ele fala também que é para as pessoas que inventaram as suas próprias leis quando sabem ter razão. Para as que têm um prazer especial em fazer coisas bem feitas, nem que seja só para elas. Para as que sabem que a vida é algo mais do que aquilo que os nossos olhos veem. Fernão Cappelo Gaivota é uma história com sentido. Para todas as outras, ela será na mesma uma aventura sobre a liberdade e o voo para além dos limites provisórios. Mas é muito além disso. Obrigada, mãe. O Richard Bach, falando, ele é da Força Aérea Americana, agora ele já tá meio old. Era da Força Aérea Americana e ele tem vários livros e todos falam sobre a temática de voos, é bem legal. E esse daqui é um livrinho curtinho que tem uma mensagem bem importante pra gente. E este outro livro que é muito bacana, gente, eu recomendo 100 milhões de vezes. Se você tá meio anestesiado, meio acomodado com algumas coisas, de repente é um estalo que você vai ter. Não que você vai fazer a caminhada do Harold Fry, porque, gente, olha a caminhada que ele fez. Vou mostrar. Ele fez uma caminhada muito longa, cheia de dificuldade. E é bacana que no meio do caminho ele vai percebendo que coisas são coisas, sabe? Aquela história, tipo, vamos se desligar da materialidade. Porque ele vai percebendo que a gente é tão besta, e a gente é mesmo, evidentemente, que dá bola e dá importância e sofre por algumas coisas que não fazem o menor sentido. Então, é legal porque ele faz tipo um resgate, resgata as coisas que ele precisava. Sensacional! Terapia de grupo. Leiam A Improvável Jornada de Harold Fry. Sensacional. E eu falei sobre a caixinha da tag literária. Eu abri no outro vídeo que deu errado e a gente perdeu o vídeo e daí eu já tinha aberto. Tá? Então, a tag literária é um livro que vem todo mês. E ele é super especial. Para quem gosta de se sentir especial, ele é bacana. E todo mês ele vem um livro que vem com uma capa bem bacana, um marcador de livro temático do livro do mês e uma revistinha que é muito legal para quem gosta de ler. Este mês a gente recebeu hoje, inclusive hoje de manhã, o livro Rádio Londres, do John Williams. Eu não conheço esse livro, não conheço a história desse livro, mas enfim, vamos ver. E ele vem com uma revistinha junto que ele explica sobre o curador do mês, sempre tem o curador. E esse mês é a autora do livro A Casa das Sete Mulheres, a gaúcha Letícia Wirtkowski. Será que eu falei certo? Letícia Wirtkowski. Ela tem outros livros legais e ela escolheu esse livro. E daí explica sobre a Letícia, explica por que a Letícia escolheu esse livro, aí fala sobre o autor do livro e fala por que o autor... Enfim, pra quem gosta de um negócio bem legal, é muito legal, gente. Pra quem gosta de um negócio super legal e um pouquinho mais profundo e entender um pouco mais do livro, eu recomendo assinar tags literárias e não é merchan. Eu realmente assino. E vem sempre um brinde. No Harold Fry, eu esqueci, tá lá embaixo. Mas no Harold Fry vem um chaveirinho com um Dockside, a coisa mais amadinha do universo. E esse mês veio uma garrafinha. Aí eu abri toda animada, achando que havia uma mensagem. Mas eu não vou contar. Deixa minha mensagem aqui. Depois outro dia eu conto o que tem. Não vou estragar a surpresa das outras pessoas.
Enfim, pessoal, então está aberta a temporada de livros. Vamos falar sobre livros, vamos, sugestões, vamos lá. No canal só vou falar sobre livros que eu gosto, na mesma linha do que eu escrevo no Serializando, eu só recomendo o que eu gosto, não fico falando mal das outras coisas, que eu acho que nada a ver, né? A gente tem que recomendar o que a gente gosta, certo? Então está certo. Então, vou comer esse livro, eu tô com um projeto de 4 livros por mês, então vai ser rapidez e foco total. Voltei a usar os óculos, porque eu não estava mais enxergando. E logo logo eu vou falar de outro livro. É isso. E vamos desenvolvendo, vamos desenrolando. Como é que vai ser? A gente ainda não sabe. Perguntas. Pessoal, tá em dúvida de como se inscreve no canal? Se inscreva no canal, tá? Tem que ter conta do Gmail? Tem que ter conta do Gmail, pessoal. Meu Gmail é tudo de bom. Faz lá, cadastra, tem conta do Gmail. Entra no YouTube, entra no meu canal Mameli. E se você está vendo esse vídeo, você já está no YouTube, que é uma boa notícia. E se inscreve embaixo, perto, inscreva-se e se inscreve. Aí não perde nada, certo? Tem mais alguma coisa? Eu acho que não tem mais nada para ser dito hoje.